Então a gente veio aqui fazer a implantação do vetiver no Centro de Meditação Vipassana, e o que a gente encontrou foi um aterro, um talude de aterro, que dentro de um leito de rio, que deve ser protegido contra o assoreamento, contra a erosão, contra escorregamento desse talude. É uma terra solta, né? Como o Eduardo falou. Só que a gente encontrou aqui um solo muito pobre, né? E cheio de seixos, de rocha, de pedaços de madeira, de telha. Troncos, saco plástico, resto de obra, entulho, telha. Aqui que a gente está plantando o vetiver, vamos ver se a planta consegue vencer essas adversidades. Então a gente tentou limpar um pouco e implantou o vetiver assim mesmo. A gente, em função dessa dificuldade que a planta vai ter para se desenvolver, a gente usou adubo natural, orgânico, que é o esterco, e também o composto, que a gente pegou aqui mesmo no centro. E além disso, depois da aplicação do vetiver, a gente usou uma solução nutritiva de algas marinhas que a gente faz lá na fazenda, para dar mais vigor e mais nutrientes para a planta, né? Além disso, como o talude está exposto com as chuvas, a gente está no verão, né? Hoje é dia 16 ou 17 de fevereiro, a gente também, depois de implantar o vetiver, como a gente não tinha biomanta, a gente fez um mulching com capim que a gente cortou aqui perto, sem semente, e espalhou em volta das plantas para proteger contra a erosão da chuva e também para manter a umidade do solo, caso não chova nas próximas semanas, para que o vetiver possa se desenvolver aí nessas próximas semanas sem nenhum estresse hídrico. Então é isso, aí a aplicação foi super rápida, né? Eu trabalhei, o meu estagiário, o Brandon, também, e várias pessoas aqui, os meditadores do centro, 5 ou 6 rapazes que foram seguindo as instruções do sistema vetiver e foram aplicando. Então em 2 dias a gente implantou aqui nesse talude mais ou menos em torno de 565 mudas de vetiver. Como o Eduardo falou, as nossas mudas são bem formadas, com raízes novas, desenvolvidas depois delas saírem da planta mãe, novas folhas. Então a tendência de pega é bem maior. Isso é muito importante no vetiver, você ter uma raiz que seja fértil, que esteja se desenvolvendo quando você vai aplicar lá no terreno, e não mais uma muda morta, como às vezes acontece, você só dividir a planta e a pessoa vende como uma muda, na verdade é uma muda que já morreu, porque ela foi dividida da planta mãe. Então é importante perceber essa fertilidade da muda com o desenvolvimento de novas raízes e também com o desenvolvimento de novas folhas. Então é isso aí, vamos esperar, daqui a 1 ano ou 2 anos a gente volta para ver como é que está aí o talude e o leito do rio, se está estável e protegido contra a erosão com o sistema vetiver. Okay. Em março de 2013, quer dizer, 1 ano depois que a gente plantou o vetiver aqui, olha só como ele cresceu, fechou mesmo o talude aqui de aterro, 2 metros de altura. Então pegou bem, fechou bem aqui, está fazendo a contenção desse talude de aterro. O vetiver florido, 1 ano depois. Então a gente vê que as primeiras carreiras aqui de vetiver que a gente fez, fechou bem, ó, fechou bastante. Vai formar aqui uma barreira, né, natural contra a erosão que tinha aqui da água. Então, aqui nesse ponto principalmente, que é a parte mais baixa aqui da estrada, né, é o ponto crítico de acúmulo de água, né, e virava tipo um rio, e a água descia aqui na declividade, entrando aqui no talude, causando uma erosão. E a gente não percebe que houve uma piora nisso. Que a parte de dentro do talude também está bem fechada. As fileiras, né, as linhas de vetiver que estavam no meio, que estão no meio do talude, também cresceram. Algumas falhas, poucas falhas, mas algumas falhas. Vegetação nativa voltou, a bananeira aí crescendo no meio da plantação do vetiver, o que mostra que ele não compete
com as plantas nativas, ao contrário, ele favorece a reimplantação das árvores nativas. Aqui uma samambaia também, toda uma vegetação nativa aqui, ó, nascendo. Toda a água que vinha da estrada de lá para cá, para dentro do rio, não vem mais porque agora existe esse filtro, essa barreira natural do vetiver. A parte de lá, a parte que é mais suscetível à erosão, né, que é a parte que dá para a curva da estrada, e que na verdade toda a água desce da estrada e provocava a erosão ali naquela parte do talude. Ela está completamente fechada pelo vetiver. Essa parte aqui, que é a parte lateral do talude, da curva aqui da estrada, houveram algumas falhas nas linhas de vetiver, como a declividade é muito elevada, aqui praticamente 80, 90 graus, mais de 80 graus de declividade, o ideal seria fazer certas canaletas e plantar o vetiver na canaleta, né, seguindo a curva de nível, fazer a linha para evitar essas falhas, porque a água estacionaria um pouco mais de tempo nas canaletas, permitindo à planta absorver a água. E na declividade muito grande assim, a água escorre pela superfície direto e a planta não consegue absorver.